São Paulo arma estratégia para buscar 3 reforços no mercado. Vamos comentar sobre isso, tem informação aí também sobre vinda de jogador, vamos comentar aí também sobre a chegada do Crespo no São Paulo, tem novidade, tem informação, vamos falar sobre isso e muito mais, belezinha? Vamos embora aí para mais um vídeo e meus amigos, o negócio é o seguinte, antes de a gente falar sobre São Paulo, que é o que interessa, e o Botafogo ontem, rapaz, não tem como não falar, e o Botafogo ontem ganhou do PSG, do Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, um bagulho bizarro que só o futebol pode proporcionar, né, cara? Muito, muito absurdo. Quem não gosta do futebol, velho, quem não... deve ser muito triste a vida de quem não gosta de futebol, porque é um bagulho completamente absurdo, né? Único, que tudo pode acontecer, e a gente viu ontem o que é que o futebol pode proporcionar, né, cara? Então, bizarro, muito da hora, tipo assim, é brasileiro, não é rival do São Paulo, Botafogo, né? Muito pelo contrário, né? É um time do Rio, a gente torce pro São Paulo, que é de São Paulo, então a gente não tem nenhum tipo de rivalidade com o Botafogo. Pô, quando eu fui ver, até eu tava feliz que o Botafogo ganhou ontem do PSG, né, cara? Porque essas histórias aí são muito marcantes, né? E pro torcedor do Botafogo, mano, vai lembrar pra sempre aí do que aconteceu ontem, muito da hora, entendeu? E merecido, né, velho? O Botafogo mereceu vencer, até a última vez que eu tinha olhado, o Botafogo tinha dado mais chute no gol do que o PSG. Pra você ver, né, como é que foi, meu irmão, taticamente, o Botafogo foi perfeito, tá? Perfeito e mereceu vencer aí, impressionante que o Botafogo fez ontem, e eu falo impressionante não só porque ganhou, que já é muito, muito, muito difícil, mas pela forma que foi o jogo, né, cara? Os caras mereceram ganhar. Taticamente o time foi perfeito. Não foi amassado, né? Pô, não foi que o goleiro do Botafogo fez várias defesas, entendeu? Os caras mereceram ganhar, né? Então, muito da hora aí, né, o que a gente viu ontem, né, do Botafogo e PSG, muito da hora e mesmo, mas mesmo que seja um time brasileiro, né, não tem nenhuma rivalidade com o São Paulo, mas foi muito da hora aí ver o que o Botafogo fez ontem, né, cara? Essas histórias que a gente lembra pra sempre aí no futebol, né, falando no geral, né? Enfim, vamos falar do que interessa, vamos aí pro que importa, que é São Paulo Futebol Clube. Bora falar aí sobre o Crespo, porque aí hoje é dia 20, né? Dia 26 os jogadores do São Paulo se reapresentam para iniciar os treinos para a volta aí, né, dos campeonatos. São Paulo que volta a jogar contra o Flamengo aí sem data ainda, né? Porque o Flamengo tá na Copa do Mundo de Clubes, então tem que saber até onde o Flamengo vai, né? Só depois, né, que foi eliminado provavelmente, né, que a gente vai saber quando vai ser esse jogo aí, que o primeiro jogo já é contra a equipe do Flamengo, tá? O André Hernan traz aqui notícias sobre o Crespo, tá? Vamos lá, ó. Anunciado como novo técnico do São Paulo, Hernan Crespo vai se apresentar no início da semana que vem, segundo o André Hernan, tá? Ele traz mais aqui, ó. O bastidor interessante é que o Crespo não veio para o Brasil essa semana. O Crespo combinou com a diretoria do São Paulo que vai se apresentar ao clube na semana que vem, antes do elenco que se reapresenta na quinta-feira, no dia 26. Ele deve chegar entre segunda e terça-feira aqui em São Paulo. Está preparando toda a mudança. Aquela coisa, família e tudo mais. Então o Crespo não vem nessa semana, tá? E teve na semana que vem, né? Por volta de segunda, terça-feira aí. Ele deve estar chegando aí em São Paulo, né? Capaz de se apresentar ao São Paulo, né? Tá preparando mudança, tem família, então tem uma série de situações aí para ele resolver. Então, por volta de segunda, aí terça-feira o Crespo deve chegar aí em São Paulo, né? O São Paulo, o elenco, né, se apresenta aí no dia 26, entendeu? No dia 26 aí, tá bom? Enfim, tem mais aqui alguns pontos que ele traz, né? Porque a gente teve a questão do Crespo, cara. Porque que acontece? No mesmo dia que o São Paulo anunciou a saída do Zubeldia, no mesmo dia tinha informação que o São Paulo já tinha também acertado com o Crespo, né? Aí depois comecei algumas informações que o negócio estava fechado, que tinha alguns pontos ainda para resolver, mas não era nada de tempo de contrato, de salário, né? Era coisa mesmo jurídica ali, né, que tinha para resolver. Olha só. O anúncio do Crespo foi atrasado por uma série de questões burocráticas que foram acertadas. O que estava pegando muito era na parte jurídica desse contrato. O salário nunca foi um problema. Aceitar vir para o São Paulo nunca foi um problema. Desde a primeira conversa, o Crespo já se colocou muito à disposição e muito empolgado, né? Então é mais informação que tem aí de que não era nada em relação a dinheiro, não era coisa de contrato ali mesmo, né? Tanto que estava no jurídico para resolver essas questões contratuais aí. Pessoas que conversaram com o Crespo dizem o seguinte: ele está com a faca nos dentes para voltar ao São Paulo, né? Bastidores aí que o André Hernan traz,
né, sobre aí o Crespo e a chegada aí dele, né? Ele fala sobre a questão do contrato, que era coisa burocrática, né? Não era nada de dinheiro, de salário, nada. Deve chegar na segunda ou na terça-feira, né? E tem esse ponto aí que ele tá com a faca nos dentes para voltar para São Paulo. Apesar que essas coisas sempre acontecem, né? O cara tá muito empolgado, tá ansioso, com a faca entre os dentes, e sempre acontece, é de praxe aí, nenhuma novidade, tá bom? E uma coisa que a torcida do São Paulo, eu acho que a grande maioria reclamava, era a questão da base com o Zubeldia, né? Ah, que o Zubeldia não gosta de usar base, ah, que ele não gosta dos garotos, que não sei o quê. E quando for usar, demorou, a gente viu, né? Pra poder botar os moleques pra jogar. E olha só, o Crespo gosta muito de trabalhar com os garotos da base. Crespo utilizou bem os garotos da base enquanto treinava o São Paulo em 2021. O treinador subiu 3 jogadores da base para o profissional. O Thales Costa, rapaz, que eu nem lembrava mais do Thales Costa, o Juan e o Marquinhos. Além disso, ele potencializou outros jovens, como Rodrigo Nestor, o Wellington, Lisiero, Luan e Gabriel Sara. Crespo também deu algumas oportunidades para o Lucas Perry e para o Galeano, né? Então, quando ele estava no São Paulo em 21, né, o Marquinhos, o Juan e o Thales Costa subiram para o time de cima, né? E acho que dá pra gente colocar até o Nestor nesse bolo aqui, né? Porque se eu não me engano, o Diniz, né, que era o técnico anterior ao Crespo, se eu não me engano, o Nestor tinha jogado um jogo só, que foi São Paulo e Binacional na fase de grupos da Libertadores de 2020. São Paulo acho que foi de 5-0 ou foi 6-0, São Paulo já estava eliminado daquela Libertadores. E o Nestor, se eu não me engano, entra nesse jogo, né? Se eu não me engano, entra nesse jogo, ele tinha jogado, sei lá, 2 jogos só com o Diniz, né? Depois o Crespo chega, depois já tem informação que o Crespo estava encantado com o Nestor nos treinos, né? Eu lembro muito bem disso, né? Então a gente pode colocar até o Nestor aí, que subiu basicamente com o Crespo também, né? Porque ele quase não jogou aí com o Fernando Diniz. A gente teve o Gabriel Sara, né? Que teve bons momentos ali com o Crespo. O Luan, o melhor momento do Luan no São Paulo foi com o Crespo. O Lisiero também, né, cara? Aquele paulistão que a gente foi campeão. O Lisiero tava jogando muito, muito bem, até de forma surpreendente, né? Porque ele já era um jogador ali bastante criticado. E com o Crespo ele jogou muito, muito bem, né, cara? Luan e o Lisiero ali com uma dupla de volante. A gente tinha Luan, Lisiero, Gabriel Sara. E se não me engano, o Igor Gomes também tava, né, naquele time titular do São Paulo que foi campeão, né? Tipo assim, só os moleques de Cotia. E todos estavam muito bem, né? O Lisiero, então, pô, foi o melhor momento dele pelo São Paulo. E Luan aí também, né? Enfim, o Lucas Perry, eu lembro que ele jogou um jogo foi um jogo de fase de grupos Libertadores de 2021 com o Crespo, né? E o Galeano também que subiu, mas o Galeano não virou, né? Era uma promessa na base, tinha muita expectativa, né? Tinha muito hype em cima dele, mas acabou que não virou aquilo que a gente esperava, né? Enfim, vamos mudar de assunto agora e vamos falar aí sobre mercado da bola, porque o São Paulo tem aí uma estratégia, um plano para buscar novos reforços aí agora na janela do meio do ano. Tá a informação do Éder Traschini, setorista do São Paulo, no UOL. O São Paulo decidiu que vai buscar 3 reforços na janela de transferências, utilizando o dinheiro de uma venda que deve ocorrer. O São Paulo entendeu que o elenco precisa de mais opções. A ideia é transformar uma venda em 3 jogadores, tá? Então o São Paulo quer fazer isso. Vai vender um jogador, pegar essa grana e transformar em 3 reforços. É isso aí que o São Paulo quer fazer, né? Vender ou doar, como vocês queiram. Pode ser, não sei se esse jogador aí vai ser o Matheus Alves ou não. O que a gente sabe vai ter mais gente saindo. Pode ser o Lucas Ferreira, pode ser o Rian, pode ser o Pablo Maia, né? São garotos da base, garotos mais jovens, né? Que são da base do São Paulo e que estão no time de cima, que tem potencial de venda. Mais gente vai sair, a gente não sabe quem especificamente, mas que vai ter mais gente saindo, vai. E vamos ver por quanto o São Paulo vai doar aí, né? Como tá fazendo com o Matheus Alves aí. O São Paulo quer 2 atacantes de lado de campo e um meia com características de camisa 10. Já que vão doar o Matheus Alves pro CSKA Moscou, então a gente precisa de mais um 10, já que fica só o Oscar. E o Oscar já tem 33 anos, não vai jogar todos os jogos, além do fato de estar machucado, né? Então é uma posição que, se conseguir trazer um camisa 10, seria bem útil e necessário, já que o Matheus Alves vai agora para o CSKA, né? A diretoria quer que os reforços sejam contratados a tempo de participar ao menos de parte dos treinos durante a parada para o Mundial. Então, você já quer buscar jogadores para fazer parte dos treinos que o São Paulo vai ter aí antes de voltar aos jogos aí, né? Que vai ser aqueles treinos ali
que vai ser antes, né, de acabar o Mundial, né, vai ser durante o Mundial. Aí então o São Paulo já quer trazer esse cara já para treinar aí agora. O departamento de scout do São Paulo já tem nomes mapeados e o clube vem fazendo contatos. Os nomes vão passar pelo Crespo, mas não necessariamente foram indicados pelo argentino, tá? Então, ele não indicou ninguém até agora, até porque ele nem chegou, ele não indicou ninguém, mas São Paulo tá lá com o scout, mapeou os jogadores e vai mostrar pro Crespo. Ó, Crespo, estamos aqui buscando um camisa 10 e 2 pontas, né? Ele vai ver o jogador, a característica do jogador, né? Se é do estilo de jogo que o Crespo gosta, que se encaixa no esquema do Crespo, vai passar por ele. Não necessariamente ele vai indicar o jogador, tá bom? Aí um ponto que é importante que é em relação à venda de algum jogador para buscar esse reforço. Não está descartado pagar para adquirir os direitos dos jogadores, desde que esse montante não seja tão expressivo. O melhor cenário possível é encontrar nomes livres no mercado, mas se o investimento for considerado bom, pode ser feito desde que não impossibilite que 3 reforços cheguem, tá? Então o São Paulo pode até comprar, né, o jogador, ir lá no clube comprar os direitos do jogador, coisa que não aconteceu esse ano, né? Os que chegaram foram por empréstimo e por empréstimo que estavam livres no mercado. São Paulo esse ano não comprou de fato nenhum jogador, né? Pode ser que faça isso agora se tiver ali, né, dentro dos valores que o São Paulo pode gastar com essa venda aí que vai realizar, né? Tá todo mundo pé da vida aí com a questão do Matheus Alves, aqui que tá, ó. Ainda que os valores da venda que vai ser feita não sejam nos valores ideais, o São Paulo deve aceitar fazer negócio. A ideia é mesmo fortalecer o elenco para o restante do ano, tá? Então já tá avisando aqui, né? Por mais que os valores não sejam os ideais, São Paulo vai topar fazer negócio, que foi o que aconteceu com o Matheus Alves, né? Tem algumas informações desencontradas ainda, mas pelo que parece é 6 a 7 milhões de euros que ele vai ser vendido aí, ou melhor, que ele vai ser doado para o CSKA Moscou, tá? Então, irmão, chegando proposta aí pelo Lucas Ferreira, pelo Rian, qualquer micharia que oferecerem pro São Paulo, o São Paulo vai aceitar, né? Vender o Matheus Alves por 6, 7 milhões, tá encaminhado para ele ser vendido, então qualquer proposta que chegar aí, entendeu? Pelo Lucas Ferreira, pelo Rian, né, pelos garotos da base, a chance de ser vendidos é muito, muito grande, né? Como doaram o Ângelo, doaram o William Gomes no começo do ano e vão doar agora o Matheus Alves. O próximo, quem será? Pablo Maia, Rian, Lucas Ferreira, vamos aguardar. Mas se vai ter mais jogadores saindo, isso é um fato, não tenho dúvidas disso aí, tá? O São Paulo tem sofrido com lesões, sobretudo ofensivas. Além de Caleri, além do Caleri que está fora do ano, ainda tem Lucas Oscar e Ferreirinha, que tem perdido muitas partidas, né? Enfim, eu já comentei em outro vídeo aqui com vocês em relação ao ponto, né? O São Paulo quer 2 pontas e um camisa 10. Eu não sei, né, se tem tanta necessidade de buscar um ponta. Por quê? Se buscar 2 pontas, vai tirar espaço dos moleques, né? A gente tem o quê? Lucas Ferreira e Ricardo de um lado, tem o Luca ganhando espaço, né, aí no lado esquerdo, tem o próprio Ferreira que vai voltar depois do Super Mundial, tá disponível voltar a jogar, então eu não sei até que ponto precisa tanto, sabe, de pontas assim, já, e o São Paulo quer 2 ainda, né, então não sei se tem tanta necessidade assim de 2 pontas, mas, né, o São Paulo quer buscar 2 pontas e deve tentar pelo menos aí no mercado, tá, então essa estratégia do São Paulo é essa, vende um jogador e traz 3 reforços, né, troca um garoto da base, né, que provavelmente, né, que vai ser vendido aí, e compra 3 jogadores aí, né? Ou compra o que esteja livre com esse valor, né? Enfim, espero que não venda nenhum jogador aí. Aliás, espero que não venda não. Vai vender, né? Mas espero que não se livre de algum jogador talentoso e tragam 3 jogadores de 35, 36 anos, né? Também não dá pra ter jogador com essa idade, porque o São Paulo já tem muito jogador com idade acima dos 30. Daí a gente tá vendo o Lucas, o Oscar, né? Os caras se machucam muito, né? Os caras estão mais sujeitos à lesão aí do que os outros jogadores. Então tem que trazer jogadores, hein, irmão, mais jovens, né? Já que vai pegar o dinheiro de uma venda e poder comprar jogador, né? Enfim, falando em ponta, rapaz, bora falar sobre o Biel, porque o André Hernan trouxe aqui mais alguns detalhes sobre aí as propostas, né, que alguns clubes do Brasil fizeram pelo Biel, aí, né, alguns clubes porque, né, foi o São Paulo, o Corinthians, o Galo, se não me engano, o Vasco foi outro time que também fez proposta para contratar aí o Biel. Tá aí a informação do André Hernan. O Sport avalia uma negociação pelo jogador, ofertas por empréstimo com opção de compra. Obviamente existe uma preferência pela venda direta em definitivo. As análises estão sendo feitas dessas ofertas, como a melhor oferta de opção
de compra, tá? Então, todas as propostas, né, dos brasileiros pelo Biel, todas foram de empréstimo com opção de compra. O que o esporte está avaliando agora é a opção de compra, né? E vai ver, né, irmão, quem vai oferecer mais, quem vai pagar em menos parcelas, né? Quem vai pagar aí de uma forma mais rápida, né? Então, o que o esporte está avaliando é as opções de compra, né? Porque todas as propostas são por empréstimo com opção de compra e é isso que o esporte está avaliando. O jeito, né, aí da opção de compra que vai ser feito pelo Biel, caso eles aceitem, né, emprestar aí o Biel para algum desses clubes do Brasil, e um desses clubes do Brasil é o São Paulo, que tá de olho, né, tentando aí contratar o Biel, né? Enfim, cara, assim, o Biel não é um nome que me anima muito, né? Nem sei também se tem necessidade de trazer o Biel, ele é um ponta, como a gente comentou, não sei se tem necessidade de trazer ele, mas o São Paulo tá aí no mercado em busca dele, tem concorrência de outros times, né? E vamos ver aí se vai dar negócio ou se não vai, né? Enfim, quem oferecer as melhores condições de opção de compra deve conseguir fechar, né, um empréstimo com o Sporting e levar o Biel, né? Trazer ele de volta aí para o Brasil, né? Enfim. Olha aí, rapaziada, curiosidade interessante aqui envolvendo o Crespo e o Dineno, tá? Olha só, informação que o Alexander Vieira trouxe. O Hernan Crespo já conhece o Juan Dineno e chegou a indicar a sua contratação ao Al-Duhail, tá? Al-Duhail aí, que é o ex-time do Crespo, né? Al-Duhail. Aí, se não me engano, o Crespo estava no Al-Duhail, depois foi pro Al-Ain, que tá disputando o Mundial, né? Então, quando ele era técnico aí do Al-Duhail, tá? Ele indicou a contratação aí, né, na época, mas acabou que as conversas não evoluíram, então o Crespo já com esse jogador já chegou a indicar ele aí, né, para o Al-Duhail, quando o técnico era o Hernan Crespo, né, então já conhece, indicou lá, não deu certo, mas vai trabalhar com ele no São Paulo agora, né. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.